Kibo, Garcia, Sonou e Otton, os 4 representantes atuais da família Miyazawa, caíram diante de Kiryu, que trabalhava em parceria com os Estados Unidos. Otton foi derrotado por Ryusei, graças à gentileza do mesmo, mas Kiba, Garcia e Sonou tiveram que lidar com uma nova tecnologia norte-americana de inteligência artificial e robótica que elevava completamente o nível das coisas na obra. Ficou claro ali, pessoal, o nível atual dos personagens mais fortes da obra, pelo menos alguns dos mais fortes, colocando Kibo nesse balaio, o atual mais forte do clã e da obra, seria muito difícil para eles vencer essas máquinas de última geração. O vídeo de hoje começa na mansão de Kiryu, onde Kibo acordava do efeito do gás sonífero, se levantava confuso até que via algo à frente. Era uma sala de cirurgia e ele questionava: mas o que é esse lugar? Espera, é o Sonou ali. Podíamos ver Sonou inconsciente numa maca. Em seguida, 2 médicos entravam. Kibo batia no vidro e gritava: Sonou! Sonou, acorda rápido! Ei, Sonou, acorda logo! Nessa hora o pernilongo era solto, ele vinha na direção de Kibo. Em seguida, na sala de operação, colocavam um respiratório em Sonou e um médico dizia: anestesia inalatória inserida, faça uma incisão. Uma serra era ligada e Kibo arregalava os olhos. Em seguida, o pernilongo pousava no seu pescoço e picava. Porém, podíamos ver, galera, que aquilo era um robô e, novamente, Kibo era pego e caía no sono. Ele batia de cabeça no chão e o inseto partia. Ou seja, aquele nível de tecnologia norte-americana usada para combate realmente estava num nível altíssimo. A cena cortava para tempos depois, onde um avião militar norte-americano pousava nas montanhas que abrigava a mansão de Kiryu. A aeronave era desligada e dela descia o secretário Black, que dizia no celular: acabei de chegar. Kiryu respondia: este é um esconderijo do exército dos Estados Unidos, então não precisa se acanhar, pode entrar. Black dizia: sim, eu estava ansioso para conhecê-lo pessoalmente, Sr. Kiryu. Kiryu respondia: você parece gostar bastante do conforto da cadeira de comandante, Black. Como está o ex-comandante McMullen? Black respondia: bom, ele vive pacificamente todos os dias. Dizem que ele vive como um homem morto, vegetando numa cadeira de rodas, mas a medicina simplesmente não sabe o que aconteceu com ele e o que fazer. Ou seja, galera, McMullen não estava morto, Kiryu apenas o deixou num estado vegetativo. Em seguida, o médico de clonagem Steve era visto e Black continuava: a equipe médica está conosco, este é o momento. Kiryu dizia: ótimo, estou prestes a obter o coração que eu amo tanto. Mas eu nunca imaginei que o Todar, que deveria ser um protótipo, seria produzido em massa dessa forma. Black dizia: smartphones e sistemas de navegação foram originalmente desenvolvidos como armas militares. A ciência evoluiu durante a batalha. Eventualmente, o Dragão GK e o Todar serão reaproveitados e produzidos em massa como máquinas que cuidam das pessoas em vez de matá-las. A cena cortava para a cela de Kibo, onde um Todar vinha e chamava pelo nome do mesmo. Kibo olhava e resmungava: é estranho ser chamado por um apelido por um robô. Todar respondia: eu não preciso saber desses detalhes. Venha, siga-me. Kibo ia para fora e Todar explicava: esse anel foi colocado no seu pulso quando você estava dormindo. É impossível removê-lo pelo lado de fora. Uma voltagem de 500 volts e uma corrente de 100 mA podem ser aplicadas ao tentar removê-lo. Kibo comentava: eletrocução. A propósito, para onde você está me levando, hein, ô robô? Ei, não fica me ignorando não, ô robô. Espera, pai? Podíamos ver Otton acompanhado de um Todar e com alguns ferimentos enfaixados. Então Kibo se aproximava e questionava: pai, o que foi? Tá tudo bem? E esses ferimentos? Otton respondia: estou com algumas lesões, mas estou bem. Afinal, sou surpreendentemente resistente. A lesão do epitélio corneano despreendido causada pela dedada no olho resultou em um inchaço que vai diminuir em 2 a 3 dias. A dor vai desaparecer após 1 semana. E meu olho esquerdo está quase normal novamente. Os dedos sofreram uma fratura por avulsão da falange basal. Eu já os reloquei e levará cerca de 1 mês para cicatrizar. O ferimento na orelha é uma orelha rasgada que já foi costurada e realocada com sucesso. E o responsável por isso foi ninguém menos que Ryusei. Kibo questionava: mas como? Como isso é possível? Eu não consigo acreditar que você pode ser derrotado por alguém como Ryusei. O Ryusei é fraco se comparado a você. Otton alertava: Ryusei evoluiu, mas a culpa é minha. Eu fui ingênuo demais. Mesmo enquanto lutava, eu acreditava que Ryusei mudaria de ideia.
É só que a taxa de crescimento do dragão é assustadoramente rápida, ainda mais na escuridão, onde eles são capazes de demonstrar suas habilidades esmagadoras. Eu absorvia aquelas palavras e Otton questionava: o que aconteceu com o Sonou? Kibo respondia: eu acordei e fui forçado a assistir enquanto colocavam ele numa mesa de operação. Depois disso eu não sei o que aconteceu. O Todar dizia: sigam para a Sakoda. Sakoda é uma sala à frente. Kibo questionava: o quê? Mas por que estamos seguindo esse bicho, hein? Eu odeio receber ordens de um robô. Eles chegavam numa sala, lá tinha 3 dragões GK. Em um deles a tela era ligada e Kiryu dizia: olha só, então todos os membros do Nadashinkage estão aqui. Kibo dizia: vai, aparece logo, Kiryu. Mesmo com seu orgulho absurdamente, você sempre age de forma covarde, hein? Kiryu respondia: calma, Kishi, não entre em pânico. Eu vou aparecer para te ver mais cedo ou mais tarde. Mas antes disso, nós preparamos um evento principal. Nessa hora, alguém vinha na direção deles. Era Garcia, com o braço enfaixado. Em seguida, podíamos ver Ryusei. E Kiryu continuava dizendo: teremos uma luta 1 contra 1 entre Ryusei e Garcia. Aqueles que possuem os genes do dragão estão destinados a lutar. Garcia e Ryusei ficavam frente a frente. Kibo dizia: olha, eu não me importo com o Ryusei, mas o Garcia tá ferido. É impossível que isso seja uma luta justa. Kiryu respondia: é verdade que o G28 tem costelas quebradas e seu braço direito e mão também estão quebrados. Mas o que isso importa? Não é justo? É claro que não, mas dane-se. Essa não é a filosofia da arte marcial? Nossas lutas são sempre matar ou ser morto. Quando uma fera selvagem ensina seus filhos a caçar, ela os alimenta com presas fracas, debilitadas, muitas vezes doentes. Eles precisam aprender a dar o golpe final nessas suas presas. Kibo questionava: presas? Você tá falando do Garcia? Garcia olhava para Kibo e Kiryu respondia: sim, para tornar o Ryusei mais forte, eu vou alimentá-lo com uma presa. Garcia arregalava seus olhos e pensava: alimentar? Como uma presa? Kibo dava um chute no monitor do dragão GK e dizia irritado: não seja estúpido, Kiryu! O Garcia não é seu filho? Aparece aí se você for homem! Kiryu sorria e dizia: vai se ferrar, Kibo. Nessa hora, a pulseira dava uma descarga em Kibo. Ele parava seus ataques e o Todar alertava: aviso, qualquer tipo de resistência, a corrente será aplicada. Kibo dizia: droga, robôs malditos não sabem pegar leve, hein? Todar questionava: droga, cuidado com o palavrão. Kibo dizia ignorando: ah, merda de robô. Ryusei, qual é o sentido de lutar com um oponente numa desvantagem tão grande? O Garcia não está nem na metade da capacidade máxima dele, e você sabe disso. Mesmo que você vença, você só vai ficar com o resto, uma vitória de merda. Ryusei respondia: certamente é complicado, mas como alguém que só deseja aprender, eu aceito solenemente os testes que me foram dados. É muita pressão para vencer, mesmo Garcia estando nesse estado. Nessa hora as luzes eram apagadas, os dragões GK começavam a soltar um laser e um deles pegava o braço de Kibo que queimava na hora. E Kiryu explicava: esse laser tem uma alta voltagem, cerca de 100 mil volts passando por ele. Só de encostar sua pele vai ficar queimada. Esse laser não é brincadeira. Kibo dizia: uma luta no escuro? Você vai deixar Ryusei vencer dando mais vantagem a ele, custe o que custar? Isso é ridículo! Você discrimina demais aqueles que têm os mesmos genes, Kiryu. Kiryu retrucava: você tem pena demais do Garcia. Lutem! Ryusei se preparava e no instante seguinte, simplesmente desaparecia em altíssima velocidade. Ele aparecia dando uma joelhada na cara de Garcia. O mesmo ia um pouco para trás, sangrava, e Ryusei entrava com um chute no braço quebrado. Garcia encarava Ryusei que estava no escuro e lançava um cruzado de esquerda, o único braço que ele tinha para bater. Ryusei desviava e entrava com um gancho nas costelas já quebradas. A lesão já lesionada impactava ainda mais e Garcia rangia os dentes com dor. Já Ryusei pensava: o que eu aprendi com o Kiryu em uma luta não importa quem seja o oponente, não importa que meios desprezíveis você use, você definitivamente vencerá. Ryusei entrava com um direto que explodia no nariz e Garcia encarava sangrando. Já Kibo comentava: droga, os olhos do Garcia ainda não se acostumaram com a escuridão. Ryusei entrava com uma sequência de socos e pensava: isso significa lutar de forma fria e implacável, mesmo que o oponente esteja ferido. Otton via aquilo e comentava: Garcia está sendo atacado unilateralmente, incapaz de evitar ou interceptar os golpes.
Ele está sob uma chuva de golpes que nem sabe de onde está vindo, porque ele não está acostumado com o escuro. Garcia ia para os lasers, queimava as costas e sentia a dor, mas Ryusei já pousava direto de esquerda e pensava: é preciso esforço e talento para ser absolutamente maligno. E aparentemente, eu tenho as qualidades para fazer isso. Garcia ia pro chão e Otton questionava: Kiryu, onde está o Sonou? Kiryu respondia: há muitas presas fracas por aqui, então não vamos poluir o ambiente com mais um fraco em decadência. Mas ele ainda está vivo. Bem, talvez esteja. Isso não é apenas uma base segura militar dos Estados Unidos. Esta é a Área 52, onde ninguém tem permissão para entrar. Laboratório ultra-secreto de desenvolvimento de armas militares, produção de robôs militares como o Todar, conduz pesquisas sobre novos tipos de armas biológicas, assim como experimentos em animais. Há rumores de que eles estão realizando experimentos tão perigosos que grupos de direitos humanos surtariam se vissem. Otton repreendia: experimentos perigosos? Kiryu, você não está me dizendo que vai fazer isso com o nosso... Kiryu sorria e interrompia: eu só sou um visitante dessa instalação. Íamos para o secretário Black, que dizia: Dr. Steve, assim que a luta terminar, o doador chegará. Então, por favor, aguarde na sala de operação. Com uma voz robótica, Steve respondia: entendido. Mal posso esperar para dissecar o G28. Minha garganta foi completamente esmagada e eu nem consigo falar sem uma laringe artificial elétrica embutida. No combate, Garcia se erguia e à frente ele via Ryusei disparando, então ele pensava: eu posso vê-lo, então posso acertar. Ryusei era pego de raspão e pensava: você só pode me golpear com a esquerda. É óbvio que eu vou me desviar disso. Eu finalmente aprendi a me divertir. Tornar seres humanos incapacitados é um prazer. Ryusei entrava com o dedo no olho do seu oponente e furava. Sangue esguichava para fora, e Ryusei sorria ardilosamente. Kibo se chocava ao ver aquilo e Otton questionava: quando você se acostuma com a escuridão, o que é ser cego? Ryusei dizia orgulhoso: olho por olho, dente por dente. Nunca pensei que teria a chance de me vingar tão cedo. Você não se lembra? Não se lembra de quando me cegou no carnaval de sangue? Você provavelmente só acha que esmagou uma mosca irritante. Mas o tempo passou. E por favor, não me entenda mal. Não é como se eu tivesse raiva ou guardasse rancor de você. O que eu quero é me vingar de mim mesmo, a pessoa inútil que não conseguiu fazer nada. Isso é um pedido de desculpas pessoal pra mim mesmo. Garcia nessa hora segurava o braço de Ryusei, afastava o mesmo e avançava com um chute médio nas costelas. Porém, na mesma hora, Ryusei colocava o braço para segurar e mitigar o dano. Ele torcia a perna e dizia: pega a perna do chute e leva direto para uma chave de calcanhar. E via aquilo e comentava: mesmo ferido, esse chute médio do Garcia tem força suficiente para romper os órgãos internos de alguém forte. Como Ryusei consegue pegar isso e transformar em uma chave de calcanhar tão facilmente? Otton respondia: não, isso não é uma mera chave de calcanhar. Esta é uma técnica secreta do Nadashinkage, a teia de aranha. Combina técnicas de articulação para controlar simultaneamente as pernas e os braços. A coluna é esticada e as costelas quebradas do Garcia estão sob dor intensa demais nesse momento. Garcia sofria com o olho furado e com a torção, já Kibo comentava: quanto mais ele lutar, mais profundo e apertado isso vai ficar. O Garcia tem ferimentos por todo o corpo, o que torna impossível de escapar disso. Otton questionava: mas como Ryusei está fazendo isso? Eu não o ensinei. Por que Ryusei conhece os segredos do estilo Nadashinkage? Ryusei ouvia aquilo e respondia: eu aprendo rápido, Sr. Seiko. Eu não sou o tipo de lutador confiante que ignora padrões e contramedidas ao enfrentar um oponente forte. Eu não vou ignorar nada, vou ficar obcecado. Desde que levei uma surra, eu li e estudei livros de artes marciais e esportes de combate do mundo todo que o Kiryu havia reunido. Para entender como o corpo humano funciona, você precisa entender sua anatomia. Livros que explicam em detalhes onde e como atacar um lutador para neutralizá-lo da forma mais racional, usando fórmulas matemáticas da física. Tudo isso foram coisas para uma grande referência. Em termos de habilidade prática, Kiryu convidou especialistas em trocação e luta de solo para fornecer um treinamento pessoal rigoroso. Eu não sou mais a mesma pessoa. Kiryu dizia: pode ser difícil de acreditar, mas eu sou um pai educador. Lembra de quando evoluiu treinando comigo naquele curto período de tempo, Kishi? Bem, eu não vou poupar tempo, dinheiro ou esforço para tornar meu amado filho mais forte.
Nessa hora o gesso de Garcia trincava com a torção, mas Ryusei se surpreendia, pois quebrava na região contrária. Ou seja, Garcia fazia força mesmo com o braço quebrado e puxava na pura brutalidade. Surpreso, Kibo comentava: ele removeu o braço na força bruta. Íamos para Black, que entrava num quarto e dizia: Senhor Kiryu, eu estava querendo conhecê-lo pessoalmente. O que é isso? Black se chocava com algo e dizia: O que? Mas o que é isso? Senhor Kiryu, está tudo bem? O que está acontecendo aqui? Das sombras, Kiryu tremia, mas quando a luz do monitor o iluminava, podíamos vê-lo, com uma aparência fraca e mais velha. E o secretário Black dizia: Senhor Kiryu, o que diabos é essa aparência? Você está bem? Kiryu respondia com dificuldades: Não se preocupe com isso. Não é incomum isso acontecer. Isso é um sinal que meu coração está prestes a explodir. Eu não posso ver eles nessa condição. Kiryu puxava uma agulha e colocava no seu coração. Os batimentos melhoravam. Em seguida, Kiryu colocava a mão no bolso, tirava uma série de comprimidos e jogava na boca. Podíamos ver uma seringa e 2 ampolas com esteroides anabolizantes. Kiryu injetava o hormônio e colocava uma sonda de soro. Rapidamente, sua musculatura começava a voltar ao normal. E Black dizia: Mas o que? Os músculos dele ficaram bem maiores. Kiryu se levantava com a agulha no coração e dizia revigorado: Ah! Estou de volta à força total. Agora sim eu posso ir lá. Black se chocava e Kiryu ordenava: Mude a câmera de gravação para transmissão ao vivo. Olha lá, Garcia está fazendo uma remoção forçada da teia de aranha. Garcia se livrava, ia para longe, e Otton comentava: Ele saiu, mas foi um grande custo. Seu braço direito, que já estava quebrado, agora está morto e sua força está no limite. Kibo insistia: Mas mesmo assim o Garcia vai lutar. Ninguém pode vencer o mais forte entre os mais fortes. Otton dizia: No entanto, é difícil acreditar que Ryusei tenha dominado o Nadashinkage a esse ponto. Kiryu ouvia aquilo e comentava: Seiko, você se surpreenderia com a rapidez com que um dragão pode crescer. Ryusei absorve técnicas como uma esponja, não apenas as técnicas do Nadashinkage. Eu pretendo ensinar ao Ryusei todas as minhas técnicas. Eu acredito que Ryusei tem as qualificações e qualidades para se tornar o herdeiro legítimo do estilo Nadashinkage. Kibo repreendia: Para de ser egoísta, Kiryu. Kiryu retrucava: Kishi, mesmo sendo o chefe da família, você não cumpriu suas responsabilidades e destruiu o Nadashinkage. Você não tem o direito de reclamar de absolutamente nada. O Nadashinkage e o Genshinkage perdeu o prestígio de outrora por causa de você. Mas eu vou consertar isso. Vou consertar como você deixou o nosso estilo. No combate, Ryusei atacava sem parar, e ele fazia isso com um sorriso no rosto. Kibo notava algo de diferente e dizia: Essa técnica, essa é a especialidade do Kiryu. É o Kazamizuki. Íamos para Kiryu, que comentava: E agora, o toque especial para se tornar o chefe da família. Ryusei fechava a guarda e Otton comentava surpreso: Essa postura é a técnica proibida do Nadashinkage. Kiryu, como ousa? No combate, Ryusei esticava a palma e dizia: Destruição ao G28. Com a mão de trás, ele golpeava e o olho de Garcia era acertado. A região era deformada e Otton dizia: A técnica secreta do Nadashinkage, Geimatsuki. Garcia ficava com a região deformada e Kibo questionava: Mas o que diabos é esse Geimatsuki? Nem eu conheço essa técnica. Otton respondia: O cérebro imagina que os ossos e a carne da área atingida estão apodrecendo. A sensação para Garcia nesse momento é que a região está completamente deformada. Mesmo que não haja dano real como ele imagina, Garcia sente uma dor como se seus olhos tivessem sido esmagados e seu rosto afundado. É uma técnica que ninguém conseguiu dominar e que foi removida do livro de segredos do Nadashinkage. Ela consegue burlar a resistência e a força física. Basicamente, isso é o Geimatsuki. Ryusei golpeava mais uma vez com a técnica proibida. A lateral do rosto de Garcia era acertada e ele sentia tudo deformado. Otton comentava: Não acredito que ele consegue usar o Geimatsuki, que é considerado uma técnica extremamente difícil, e ele fez isso com ambas as mãos. Talvez tenhamos subestimado o Ryusei. Kibo dizia: De fato, ele até aperfeiçoou essa técnica sem enxergar direito, sem movimentos exacerbados, e fez isso em alta velocidade. Mesmo tendo a orientação do Kiryu, eu tenho que admitir, o Ryusei também tem talento natural. Enquanto Garcia sofria, sua mente dizia consigo mesmo: Acorda, Garcia! Garcia pensava: Essa voz de novo? A voz dizia:
Luta! Vamos lutar! O homem evolui na batalha. Garcia via Ryusei atacando e pensava: meu punho está se movendo. A distância está diminuindo. Vamos! Garcia batia de encontro e Ryusei recuava cambaleando. Gibbon, Otton e Kiryu se surpreendiam e Garcia pensava: senti algo deformando o meu rosto, mas eu sempre desperto com aquela voz. Aquela voz me salva. Garcia recuperava sua mente, percebia seu rosto voltando ao normal e pensava: a voz daquele homem. Garcia encarava Ryusei, via ele caído no chão. Em seguida, Seiko comentava: mesmo nesse estado, ele acabou com um único golpe. Gibbon dizia: esse é o Garcia. Vamos, Kiryu! O Ryusei foi derrubado com um único golpe. Acaba a luta. Íamos para Garcia, que pensava: agora eu entendo. Quando estou prestes a perder a consciência, eu sempre ouço aquela voz. Kiryu observava fumando seu charuto e não dizia nada. Em seguida, entrávamos num flashback, onde um homem dizia: você é bem teimoso. Ainda está consciente? A quantidade de sangue de um ser humano é cerca de 1/13 do peso corporal. 75 quilos equivalem a 5,8 quilos, o que dá cerca de 5,5 litros quando você converte em volume. Podíamos ver o G28 sentado, amarrado, tendo seu sangue drenado, e o homem continuava: se mais da metade do volume total de sangue sair do seu corpo, você morrerá. Desde que você acordou, você está aqui, já perdeu 3 litros. Como é a sensação de ser lentamente drenado da vida? Vamos tirar você daqui. Só basta que me diga os nomes dos agentes que se infiltraram no nosso país e seus esconderijos. Seu patriotismo e lealdade ao seu país são admiráveis, mas o seu país e os militares vão te descartar como lixo. Vamos, conta tudo, ainda faltam mais 500 ml. Garcia mantinha-se calado e um capanga comentava: provavelmente ele não está mais consciente. Enquanto Garcia começava a perder a consciência, das sombras, a voz na mente de Garcia era revelada como a de Kiryu e ele questionava: o que você está fazendo, Garcia? Luta! Se você quer ser um humano, lute! Seja forte! Uma cortesã se torna uma Taiyu por sua habilidade. Homens ascendem pela força. Todos se curvam diante da força. Garcia nessa hora acordava. Ele chutava o balde de sangue na cara de um, rasgava as amarras e golpeava com a mesma mão. 2 capangas apontavam, mas Kiryu saía das sombras dizendo: não atire. Me perdoe, Garcia, mas isso era para ser apenas um exercício de treinamento para a preparação contra a tortura. O resultado é que você é o melhor dos melhores, mas vou ser duro com você para que desenvolva seus talentos. No final, eu nunca vou te deixar morrer. Minha voz sempre sairá da escuridão para te ajudar. Garcia olhava para o mesmo, rasgava as amarras e via Kiryu que continuava dizendo: no fim das contas, eu não posso ser tão cruel. Por favor, acredite em mim. Eu não vou te trair. Garcia respirava ofegante, pensava no nome de Kiryu e desmaiava nos seus braços. Só que quando voltávamos para o presente, Kiryu questionava: o que está fazendo? Levante-se, Ryusei. Garcia regalava os olhos, pois a voz que o motivava agora motivava seu inimigo. E ele pensava: o que? Ele está apoiando outro? Kiryu sorria e continuava: eles estão dizendo que você virou um monstro, Ryusei. Levante-se e prove que eles estão certos. Garcia pensava: monstro? Ryusei se erguia, exalando a aura do dragão, e ele dizia: ei, Garcia, ele escolheu a mim, não você. Eu sou aquele que vai herdar o dragão. Kiryu dizia de braços abertos para Ryusei: eu deveria ter te contado, Garcia. Tudo, inclusive você, é presa para cultivar o Ryusei. Garcia se chocava, em seguida avançava. Confiante, Ryusei dizia: é uma pena, traído por algo em que você acreditava. Você foi muito usado e depois descartado. Ryusei desviava de um cruzado de esquerda, avançava e dizia: mas eu não sou como você, e é por isso que o Kiryu me escolheu. Ryusei colocava o dedo na testa de Garcia e furava. Ou melhor, era como Garcia sentia, e Seiko explicava: Isso é o golpe de perfuração espiral do estilo Nadashinkage. No combate, Ryusei questionava: Garcia, você consegue usar uma técnica dessas? Com apenas um dedo meu, seu movimento foi completamente interrompido. Kibu fechava a cara e comentava: tempos atrás eu usei essa técnica no Ryusei. Entender uma técnica experimentando ela na prática.
Quando analisado sob uma perspectiva biomecânica, descobriu-se que esse fenômeno pode ser causado pelos efeitos psicológicos do sistema nervoso e por fatores psicológicos ligados à neurociência. Mas como ele aprendeu isso só de experimentar? Ryusei assumia. Mas o resto é apenas treinamento baseado no sistema teórico. Você precisa conseguir causar uma dor tão intensa que parece que estão perfurando a sua cabeça. Um único golpe com essa técnica pode causar um grave transtorno de estresse pós-traumático. Enquanto eu pesquisava isso, acabei aprendendo o Gematsuki. Ryusei golpeava e continuava dizendo: se refinarmos e evoluirmos ainda mais, iremos além. Uma nova técnica especial única nasceu. O nome dela é Geima no Tsubushi, esmagador fantasma de cérebro. Seu cérebro é o alvo agora. Todas as suas funções param. Você não consegue se mover. Você não consegue pensar. Não há sensação de sofrimento ou tristeza. Sem raiva, sem alegria, não há nada. Você renuncia a ser humano. Kiryu tem sido muito prestativo em me ajudar a dominar essa habilidade. Mesmo que você tenha habilidades físicas sobre-humanas, Garcia, você não tem a sabedoria para usá-las. Você apenas soca, chuta e destrói tudo com uma força esmagadora. Você subjuga através do poder. Tudo que você faz no final são técnicas brutas e agressivas. Você não consegue executar técnicas tão delicadas, não tem mental para isso. E também não tem a capacidade de transmitir essas habilidades para as próximas gerações. A cena cortava para o Dr. Chibi, que estava pronto para a cirurgia, e dizia vendo o combate num tablet: está quase na hora para nós esquartejarmos aquele monstro nojento. Filha de Kiryu, sua operação vai vir depois do monstro. Podíamos ver Yuki incubada e Steve continuava: uma bela adormecida? Pois bem, estou ansioso para ver se o príncipe vai aparecer. No combate, Otton comentava: Garcia não consegue se mover. Com apenas um dedo, ele foi completamente imobilizado. Mesmo com Garcia ferido, eu não sabia que Ryusei tinha evoluído tanto a ponto de usar essa técnica. Ele aprimorou e evoluiu o Gematsuki, e fez isso por conta própria. Garcia sente como se tivesse uma garra de águia agarrando seu cérebro. Isso é perigoso. Se continuar sendo afetado desse jeito, o cérebro dele será enganado a ponto de parar de funcionar como se realmente estivesse danificado. Ele terá um colapso mental. Ryusei dizia enquanto mantinha a técnica: não existem nervos que sentem a dor no cérebro, então não há dor real. Mas você está com tanta dor que sente que pode desmaiar. Seu cérebro já está enviando sinais de alerta. Esta é a habilidade que adquiri após cair na escuridão. Não há um dano físico, mas um colapso mental. Fantástico, não é? Espero que você se sinta melhor. Não havia nada de bom na sua vida, correto? Nem no passado, nem no presente. Não amado nem reconhecido por ninguém. Detestado como se fosse uma serpente. Uma vida dedicada exclusivamente a ferir os outros. Se fosse eu, cometeria suicídio. Nessa hora, Garcia colocava seu braço direito no corpo de Ryusei, e esse último alertava: é impressionante que você ainda consiga resistir, mas isso não dói nada. Garcia começava a pressionar, ele empurrava seu punho mais e mais, e Ryusei continuava dizendo: você nem conseguiria vencer uma criança com um soco desses. Você é péssimo em desistir. Acho que já está na hora de acabar com isso. Tem alguém esperando pelo seu coração. E essa pessoa é o Kiryu. Otton e Kibo se chocavam, olhavam para Kiryu, que vinha andando com um sorriso no rosto, e Ryusei continuava dizendo: a ordem suprema era derrotar você sem danificar o seu coração. O Kiryu é quem mais quer o G28 morto. Garcia soltava um grito de desespero, e a voz de Kiryu dizia na sua mente como no passado: acorda, Garcia, vamos lutar. O homem evolui na batalha. Em seguida, Garcia pensava: não, no fim das contas, eu não consigo mais ser tão cruel. A voz insistia: por favor, acredite em mim. Eu não vou te trair. As palavras de Kiryu não importam. Nessa hora, a pressão no punho de Garcia aumentava massivamente. Ryusei sentia a dor, não conseguia manter o dedo e afastava da testa de seu oponente. Em seguida, Garcia entrava com um chute alto na cabeça. E a voz da mente de Garcia insistia: alguém vai ficar feliz com a sua morte. Alguém está esperando pelo seu coração. Garcia jogava Ryusei pra longe com a bicuda e Kiryu se chocava. Kibo se animava, já Garcia fechava o punho direito que estava com gesso e simplesmente batia. Todo o gesso no braço esfarelava. O externo do tórax de Ryusei quebrava com aquele golpe. Em seguida, o coração dele sentia o dano. Na hora, Kibo comentava: o quê? Com a mão direita quebrada? O braço direito também estava quebrado. Ele bateu mirando no coração. Otton dizia:
Eu ouvi um estalo, como se algo tivesse quebrado. Ryusei caía duro no chão e Otton dizia: Kiryu, temos um vencedor. Ryusei não pode mais se mover. É uma vitória completa para o Garcia. Rápido, liberem a barreira de laser. O Ryusei está em perigo. O externo dele provavelmente está quebrado. Rápido, Kiryu. Ao ver que Kiryu não desativava os lasers, Otton saltava na arena e dizia: o fluxo de ar cessa, e em até 4 minutos o paciente para de respirar. Em 1 minuto o paciente entra em morte cerebral. Após 8 minutos ele está morto. Otton começava a fazer uma respiração boca a boca em Ryusei e Garcia ia andando na direção de Kiryu. Enquanto isso ele pensava: no fim das contas, eu não posso ser tão cruel. Eu podia ter finalizado isso, mas eu não vou. Espero que o Sr. Seiko consiga recuperá-lo. Eu não vou te trair. Eu sempre acreditei nessas palavras. Não importa o quanto você negue. Não importa o quanto você me machuque. Kiryu dava um trago no seu charuto, assoprava fumaça na cara de Garcia e questionava: você acha que é o meu filho? Eu nem reconheço você. Garcia regalava os olhos. Em seguida ele era abraçado por Kiryu. Ou melhor, galera, aquilo era o que ele queria que tivesse acontecido, pois a fumaça da ilusão se dissipava e Garcia sorria. Em seguida pensava: entendo. Então é assim que eu me sentiria. Otton nessa hora percebia algo e Kiryu dizia: esse corpo seu, esse talento que eu te dei, eu quero de volta. Kiba olhava preocupado e Kiryu dizia: G28, você fez a sua parte. O resto você já entendeu. Garcia pensava: Kiryu quer a minha morte. Até agora, pelo que nós dois estávamos lutando. Ele sorria com um olhar triste e Kiryu o encarava friamente. Em seguida, Garcia desviava o olhar, pegava sua cabeça com as mãos e simplesmente quebrava o próprio pescoço. Podíamos ver que o osso de fato estava quebrado, e enquanto seu corpo caía, Kiryu ficava em choque, sendo claramente surpreendido por aquilo. Kiba travava e Garcia pensava: eu nunca me considerei patético. Pelo contrário, foi um prazer seguir as suas palavras, Kiryu. Eu só queria ser um ser humano útil. Garcia se lembrava dos momentos que teve com Otton, Sonou, Kibo, o gatinho e sua irmã Yuki. Em seguida, caía duro no chão. E dessa forma triste, senhores, o vídeo chega ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Em breve a continuação desse vídeo vai sair, então aguardem pacientemente. Caso queiram trocar ideia comigo sobre isso, meu Instagram vai estar aqui na tela, GeterZ, colhem lá e a gente vai batendo papo. Pessoal, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.